Olá, seja bem-vindo. Nós já estamos no ar com esse programa, né, que é feito para você, que é feito por você. Esse programa que trata, né, daquelas questões relacionadas ao seu bem-estar. É o Mais Saúde, que está no ar a partir de agora. Toda semana a gente tem esse espaço aqui para debater com nossos convidados, né, com especialistas, né. A gente fala aqui sobre consequências relacionadas a problemas de saúde. A gente fala sobre também prevenção. A gente fala por aqui sobre conscientização, ou seja, o Mais Saúde tem esse papel de trazer aí um conteúdo bem bacana, bem especial para você que está em casa poder acompanhar e também participar. Nosso telefone é o 3821-4488, você pode ligar para a gente e deixar o seu recado, ou você pode mandar mensagem no 99947-4515. Participe, interaja, porque o programa fica muito bacana com a sua participação, com a sua pergunta, com o seu questionamento, e na medida do possível a gente vai aqui repassando aos nossos convidados as suas perguntas, tá certo? As suas considerações aqui relacionadas aos assuntos que a gente vai tratar aqui hoje. Vamos falar, por exemplo, de Outubro Rosa? Pois é, hoje nesse programa a gente tem esse assunto que precisa ser o tempo todo falado. A gente sabe que, semana passada inclusive falamos sobre câncer aqui, falamos sobre câncer de colo. Hoje a gente vai falar então aqui sobre outro câncer, né? E o Outubro Rosa marca isso, traz aí essa conscientização sobre a prevenção ao câncer de mama. Desse assunto a gente vai tratar já aqui com o Dr. Flávio Gil, que hoje nos visita. Vamos falar também sobre relacionamentos na pandemia. Sobre esse assunto eu vou conversar com o Igor Teixeira, que é psicólogo. Pois é, como é que está a nossa situação, né? Esses nossos relacionamentos durante a pandemia. A gente sabe que é preciso manter distanciamento, mas sabe também que a gente tem pessoas do nosso convívio, tem relacionamentos afetivos que precisam ser mantidos, mas que durante uma pandemia podem ser abalados. Como é que funciona isso? De que maneira a gente vai tratar disso? Ou estamos tratando disso aí em meio a essa pandemia desde o mês de março, com todo esse momento estranho aí da nossa vida? A gente vai tratar desse assunto aqui hoje. Olha, antes de começar o programa, deixa eu agradecer o pessoal lá da Floricultura, né, a Apollo, que enfeita aqui o nosso programa com esse arranjo artificial de hortência e eucalipto. A Apollo fica aqui na Major Góes 1025, ali ao lado do Banco do Brasil. Um abraço lá para a Lourdinha e toda a equipe dela, que sempre nos manda essas belezas para dar aquela amenizada aqui no nosso espaço, para ficar mais bonito, ficar florido, né, trazer aí um ar gostoso de primavera. Primavera essa muito quente, viu? Calor, tem um sol para cada um ali na rua, pode sair ali que tem um para você. Tá muito calor, né? E a gente está aí na expectativa de chuvas, que de acordo com a meteorologia só deve vir lá para segunda-feira, possivelmente. Atrasou, né? A primeira previsão era que seria pelo menos sexta-feira ali, dia 8, mas hoje a meteorologia já falando que essa chuva deu uma atrasada, que possivelmente na segunda-feira, aí no feriadão, deva cair uma chuva aqui por Patos de Minas. Vamos começar o programa então, participe você também. Olha, a partir de agora a gente fala então da prevenção ao câncer de mama. O doutor Flávio Gil está aqui comigo, ginecologista. Doutor, muito obrigado por estar aqui conosco, para a gente falar desse assunto que precisa ser debatido o ano todo, mas que nesse período, neste outubro, tem uma data, ou tem aí um período relativo a isso, com campanha, né, para chamar a atenção para uma doença que tem uma incidência muito grande. Tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo jóia, é um prazer estar aqui. Acho que já passei por vários Outubro Rosa aqui na NTV. Eu acho que é uma emissora que sempre prestigia muito essa data importante para nós, né, que trabalhamos com câncer de mama. E nós temos que falar sobre esse assunto, sim, né? É um momento muito importante estar divulgando e falando a importância do câncer de mama. Que é, certamente, como eu disse, o de maior incidência, né? Ou nós já temos uma mudança nisso aí com outros cânceres que também estão aparecendo com mais frequência? Não, se dividirmos por gênero, o câncer de mama na mulher é o maior câncer que se tem no Brasil, né? E na maior parte do mundo também, né? Nós estamos falando de uma incidência de 61 mil casos agora em 2020. Né? E isso parece, assim, é muita gente que faz diagnóstico com câncer de mama. É um acidente extremamente prevalente, e a gente tem que entender isso, porque que ele recebeu, né, um mês de outubro inteiro para se falar. Né? Então acho que uma doença, quando ela é contemplada com um movimento mundial, que o Outubro Rosa não é uma coisa que acontece aqui no Brasil, é um movimento que passa por todo mundo. Né? Então, para que ela tenha essa importância de mobilizar todo o planeta, é porque o problema é grave. Né? Então, nós temos 61 mil casos estimados para o Brasil. Nos Estados Unidos, estima-se mais de 250 mil casos no ano. Então, nós estamos falando de 11 mil mortes esperadas para o Brasil. Nos Estados Unidos se espera 30 mil mortes de câncer de mama. É o que mais mata, doutor? É o que mais mata também. Então nós temos o câncer de mama é o que mais mata a mulher por neoplasia, e também temos o que mais é incidente. Então todo ano o INCA
ele libera as suas estatísticas e o câncer de mama já é o mais comum em todos os estados brasileiros desde 1997. E por que eu estou falando isso? Porque em 97 o câncer do colo do útero ainda era o mais prevalente em algumas regiões do Brasil. Né, por falta de acesso, porque é o câncer que é detectado pelo exame de prevenção, porque todas as mulheres hoje já estão habituadas a colher seu preventivo, né, como é falado, mas isso em alguns estados brasileiros tinha muita dificuldade de acesso. Então o câncer de mama hoje ele é o campeão em todos os estados da federação como mais incidente. A Sociedade Brasileira de Mastologia definiu o tema como quanto antes melhor. Sim, é aquilo claro. que o médico diz, né? Quanto antes reconhecer, descobrir, diagnosticar, a precisão de cura vai ser maior, né? Sem dúvida, né? Quando se fala de câncer, quanto mais cedo, melhor. Mas a gente poderia falar assim, como é que eu evito o câncer de mama? Tem como evitar o câncer de mama? Tem sim. O câncer de mama, aí eu estou falando a prevenção. Quando a gente fala, por que está aumentando tanto? Em 97, quando eu comecei a acompanhar essa estatística, nós tínhamos 37 mil casos de câncer de mama no Brasil. Certo. De 37, passamos para 61 mil casos. Poxa, quase dobrou, né? Por que será que está aumentando tanto? Bom, um dos motivos que está aumentando é porque nós estamos vivendo muito mais, né? Então, o câncer, ele está normalmente relacionado à idade. Então, quanto mais velha uma pessoa, maior o risco de ela desenvolver um câncer. Bom, então nós estamos também falando de uma população que está muito mais bem nutrida, mais bem alimentada, né? Se nós compararmos hoje, graças a essa tecnologia do agronegócio, que é uma maravilha que nós temos no nosso país, você tem muita abundância de alimento. Então, dificilmente você está vendo casos de desnutrição, né? As pessoas passando fome, pessoas desnutridas. Hoje não. Nós temos problema de quê? De sobrepeso. As pessoas estão com peso aumentado. A oferta de comida é maior. A oferta de comida está maior, nós estamos ficando cada vez mais velhos, mais obesos e mais sedentários. Então a mulher na menopausa, qual a principal causa de câncer de mama na mulher da menopausa? Excesso de peso, sedentarismo, alcoolismo. Esses são os mais comuns. E isso pode ser mudado? Sim. Então, se a mulher ela quer prevenir câncer de mama na menopausa, o que ela pode fazer? Estilo de vida. Mas melhorar as condições de estilo de vida. Sim, você vai ter aquela conversa e fala assim, mas eu tenho uma amiga que teve câncer de mama aos 40 anos de idade, ela era atleta, magra, tinha um excelente hábito de vida. Sim. Aí nós estamos falando dos casos genéticos, os casos familiares. Ou seja, o câncer de mama ele é dividido em ambiental, que é aquilo que é promovido pelo que a gente faz no nosso dia a dia, e tem o câncer de mama que vem de origem familiar. Essa proporção, ela varia de 10% a 90%, ou seja, 10% dos casos de câncer de mama são de origem familiar, mas 90% são de origens ambientais. Ou seja, está muito mais no nosso dia a dia do que nós herdamos da família, certo? Então, sim, tem os casos de mulheres mais jovens, que infelizmente têm aumentado, né? Mas o que a gente fala é que câncer de mama são casos de mulheres mais velhas e que estão vivendo cada vez mais e que nós estamos também diante de pessoas que estão sobrepeso, que estão obesas e que estão cada vez mais sedentárias. Então, prevenir câncer de mama, primeiramente, passa por estilo de vida, né? E isso não é difícil. Doutor, aí vem uma questão que, inclusive tem uma pergunta aqui relacionada a isso que o senhor acabou de dizer, que é da Sávia. Ela está perguntando o seguinte, minha mãe teve, minha avó teve, eu quer saber qual é a probabilidade de eu ter câncer de mama. Ela quer saber se o fator genético aí vai pesar para ela. Sim, sabe, obrigado pela pergunta. Quando a gente fala casos na família, é muito importante definir o que é considerado família de risco. Família de risco é aquela família que tem casos de câncer de mama abaixo de 50 anos de idade. Então, se a mãe dela teve o câncer de mama abaixo de 50 anos de idade, o risco dela aumenta. Se ela teve uma irmã também, jovem, com câncer de mama, o risco dela aumenta mais um pouco. Não é que ela vai ter. Herança familiar é como se todo mundo na casa tivesse, o pai tem o olho verde, todos os filhos vão sair com o olho verde? Não, nem sempre. Um pode puxar, o outro não. Para ela esclarecer essa dúvida dela, hoje nós temos testes genéticos, né? Como ela tem 2 casos de primeiro grau na família, pode ser que a mãe tenha mais de 50 anos, mas a irmã pode ser mais nova, seria interessante ela fazer o teste genético, que foi o que a Angelina Jolie fez, né? A mãe dela teve câncer de mama, ela fez um teste genético, que hoje é mais acessível, esse teste era caríssimo. Hoje ele está muito mais acessível, colhe na bochecha, faz um esfregaço e vai fazer o estudo se ela tem a mutação genética
na família. Ou seja, se isso for um problema de mutação de gene, será que ela herdou o mesmo gene que a mãe e que a irmã? Isso acusa no exame. Se isso aconteceu, o que fazer? Então, ela tem a mutação. Se der a mutação, é sinal que ela tem 80% de chance de desenvolver o câncer de mama. Para isso, nós temos cirurgias preventivas, que é possível remover todo o tecido mamário dela, que nós já fazemos aqui em Patos, isso já com facilidade há um bom tempo. Então, você remove as mamas e coloca prótese embaixo, certo? Você consegue reconstruir a mama, reduzir quase a zero o risco de câncer de mama, mas apenas em populações de altíssimo risco. Nós não podemos pegar uma pessoa e falar assim, doutor, eu queria aproveitar, fazer uma plástica, já aproveita e tira minhas mamas e põe uma prótese aí. Não é assim, né? Não é assim. Nós estamos falando de uma cirurgia de redução de risco, não é uma cirurgia estética. É muito diferente. Então, para isso, precisamos ter indicação para a pessoa certa e ela vai fazer, e sim, no caso das sábias, ela pode sim se beneficiar caso o teste dela venha a dar positivo. Fora isso, sabe, você pode sim cuidar desses fatores de risco que eu te disse, que são fatores ambientais, estilo de vida. Sim, é muito importante seguir dessa forma. Bebida, cigarro... O cigarro, ele não pesa tanto na conta do câncer de mama, se ele pesa mais para câncer de pulmão, de bexiga, de esôfago. Um câncer que me preocupa muito, que passou o câncer do colo do útero, é o câncer de intestino. Nós falamos dele semana passada. Nós estamos tendo muitos casos de câncer de intestino e isso é um pouco assustador. Mas assim, enquanto tem 10 mil casos de câncer de intestino, nós temos 60 mil de câncer de mama. Então a diferença é gritante, de fato, né? Também tem um motivo, que eu acho que nem comentamos a falar isso. Por que está aumentando tantos casos? Além da longevidade, da nutrição, também se faz muito mais diagnóstico, né? Se você pegar o... Testa mais, né? Se testa mais, se pesquisa mais, né? Quando eu cheguei em Patos, tinha um mamógrafo, né? Hoje nós temos mamógrafos em todos os serviços. Nós temos serviços públicos, nós temos serviço de mastologia na área pública, temos serviço de mastologia privado, ou seja... Nós temos acesso, muito mais acesso. Então, o acesso tem melhorado, então nós vamos fazer mais diagnóstico. Que bom que temos esse aparelhamento, né, doutor? Porque... eu acho que Patos é privilegiado, né? Esse tempo todo que eu estou aqui, a medicina de Patos cada vez melhor, né? Isso é um fato. Doutor, tem pergunta aqui, da internet. A Leila está dizendo o seguinte, que leu na internet que só de tocar os seios e não vai descobrir se tem um câncer, mas ela quer saber o seguinte, que também leu na internet de que caroços maiores são mais prováveis de ser câncer do que caroços menores. Tem a ver isso, não? É uma boa pergunta, excelente pergunta. Tem algumas coisas meio decepcionantes. Para quem acompanha isso há tantos anos, a gente acompanhou várias campanhas. Antes de existir o Outubro Rosa, existia o Fico de Olho. Não sei se alguém lembra, aparecia as artistas na televisão mostrando a mão, falando se toque. Lá nos anos 90, né? A Cássia Kiss apareceu lá e fez um vídeo todo polêmico mostrando as mamas. Um toque que salva a vida, fique de olho, camisetas com olho mostrando. Sim. Foram campanhas belíssimas. Bom, o que aconteceu é que quando a gente determina que vai fazer uma busca ativa de uma doença, ou seja, eu vou sair examinando todo mundo em quem não está sentindo nada. Isso a gente chama de rastreamento. Então eu vou rastrear uma população com determinado exame. Então quando eu defino fazer isso, aquela doença tem que ser muito comum, né? E aquele exame tem que ser barato. Então não tem nada mais barato que falar para a mulher, olha, se toque, ache o caroço. Quanto mais rápido você achar o caroço, mais rápido nós faremos o diagnóstico, melhor para você vai viver mais. Bom, para esse exame ter validade, a mulher que fez o autoexame, comparado com a mulher que não fez o autoexame, ela tem que viver mais. Certo? Sim, claro. Isso foram feitos trabalhos e mostrou que não. A mulher que faz autoexame, ela não vive mais do que aquela que não faz. Essa é a diferença da mamografia. A mulher que faz a mamografia anualmente, a partir dos 40 anos de idade, ela vive mais em relação àquela que não faz. Então, é um exame aprovado. Entendeu? Então, o autoexame, realmente, para rastreamento, para fazer com que aquela mulher viva mais, ele não tem finalidade. Eu não estou falando que a mulher não deve se palpar. Ela deve se palpar, sim. Ela tem que ter o autoconhecimento do corpo dela. E ela percebendo qualquer alteração, ela deve procurar o médico. Mas aquele teste de fazer todos os meses, no período pós-menstrual, incentivar a população toda a se tocar, isso causou gerando várias neuroses, várias preocupações, biópsias desnecessárias, exames desnecessários. Então hoje você não vê mais nenhuma propaganda de nenhuma sociedade estimulando fazer autoexame. Sumiu tem alguns anos. O que se faz, o que se recomenda hoje é o estilo de vida saudável e sim a mamografia anual.
quanto ao caroço ser maior, se ele for maligno, o fato dele ser grande não quer dizer que ele vai ser maligno. Todo caroço começa pequeno e vai crescer. Se você descobrir ele pequeno e ele é maligno, ele vai ter um prognóstico, ou seja, a chance de cura ele é muito maior no pequenininho do que no maior. Isso não tem a menor dúvida. Doutor, o Eduardo está querendo saber o seguinte, se é verdade que também os homens podem ter câncer de mama. Eduardo, é sim. O câncer de mama acontece nos homens na proporção de 100 para 1. Então, a cada 100 diagnósticos de câncer de mama na mulher, acontece 1 no homem. Isso é uma estatística mundial. A minha estatística aqui é mais. A gente tem, deve ser em torno assim, de cada 200, 300 casos na mulher para ter 1 no homem. Tivemos um caso de Lagoa Formosa há pouco tempo, já tive caso de São Gotardo. Assim, acontece. Mas como a doença é rara no homem, nós não estimulamos o homem a fazer mamografia todo ano como as mulheres. Como eu disse, para rastrear uma doença, ela tem que ser comum, né? E o câncer de mama na mulher é muito comum, mas no homem não é. Então o homem ele tem que estar atento a fazer sim, se tocar, se achar que tem algum problema, procurar um médico. Porque o que acontece com o homem é que normalmente quando eles chegam até a gente, o caroço está grande. Porque ele nunca imagina que aquilo pode ser um câncer de mama. Então, se você comparar estágio a estágio, então estadiamento 1 no homem, estadiamento 1 na mulher, a cor é a mesma. O problema é que o homem normalmente quando chega pra gente já está em estadiamento 3, estadiamento 4, e aí ele já está um pouco mais avançado. Então o homem tende a ter um prognóstico um pouco pior, porque nos procura em estadiamentos avançados. Então, até os homens têm se conscientizado mais sobre que aquilo pode ser câncer de mama sim. A mulher está cada vez mais consciente, né? Mexer com mulher é uma maravilha. Mulher procura mais o médico. Elas atendem ao chamado assim, numa facilidade, campanha, elas participam, né? Então, assim, é um orgulho trabalhar com as mulheres. Muito bem. Doutor, tem mais pergunta por aqui. A Heloísa está dizendo que tem prótese de silicone e se é verdade que isso pode estar relacionado ao aparecimento de câncer de mama. É uma outra... Aí vem aquele questionamento. É um mito da internet ou isso pode estar relacionado? Eu fico assim, eu acho muito engraçado. O silicone, ele é uma realidade, né? Quer dizer, não existe... As mulheres querem colocar um silicone, querem melhorar a estética da mama e o silicone trouxe um resultado estético nisso inquestionável, né? Eu fico pensando, já vou responder. Não, o silicone não aumenta câncer de mama, certo? Isso não tem nada a ver. Nada a ver, isso não atrapalha, não preocupe com o silicone em causar câncer de mama. Eu queria saber se por acaso aumentasse o risco, será que as mulheres iriam parar de colocar silicone? Esse é um questionamento interessante, hein? Certeza que ia continuar colocando, não, a gente vai se cuidar, a gente vai vigiar. Então assim, mas vale ressaltar apenas um detalhe. A mulher que tem silicone, para fazer a mamografia, ela precisa de alguns posicionamentos mais adequados, né? Então, o serviço que faz a mamografia da mulher que tem prótese de silicone precisa estar bem treinado e bem preparado para fazer as manobras, porque o silicone pode esconder algumas áreas da mama, e a mamografia, como eu disse, a nossa arma é uma arma importante, o silicone pode esconder essas áreas da mama. Então, mas fazendo as manobras adequadamente, todo o tecido mamário é exposto à mamografia, a gente consegue enxergar bem sem nenhum problema. Quanto ao toque, o silicone até ajuda, porque ele projeta o tecido mamário para frente e você sente aquilo com mais facilidade. Então, já fiz alguns diagnósticos de câncer de mama que eu acho que talvez foi a prótese que ajudou, porque era muito pequenininho e ele estava bem projetado. Doutor, você falou aí dessa questão da mulher se tocar, da questão aí da mamografia, que é o ideal. Além dessa questão de aparecimento de caroços, qual outro sintoma? Ou não tem um sintoma específico para a pessoa falar assim, não tem tempo que eu não faço meu exame lá no médico, mas estou sentindo um negócio aqui que pode ser câncer. Existe isso? É possível apontar um sintoma nesse caso? Não? Existe. Normalmente, não. Tradicionalmente, o câncer de mama se manifesta por nódulos. Nódulo, a palavra nódulo vem de nó. Então, quer dizer, um nozinho é uma bolinha, né? Então, é aquilo que a pessoa sente, aquele nozinho, que é um nó do nódulo. Então, a apresentação mais comum do câncer de mama são os nódulos. Mas existem outras formas dele se manifestar. Ele pode se manifestar por coceira no mamilo, né? Eu não quero assustar, mas coceira no mamilo pode ser câncer de mama. É raro? É muito raro. 5% dos casos de câncer de mama podem dar coceira. Normalmente,
essa coceira ela está associada a alergias ao sutiã, ao tecido mamário, ao sabonete, a sabão em pó. Tem várias dermatites que dão essa mesma coceira. O que é importante é o seguinte: você está com coceira no mamilo, procure o médico, ele vai fazer um tratamento normalmente como se fosse um processo de alergia. Mas se aquilo não melhorou, depois de 10 dias utilizando qualquer pomada para alergia, o médico tem que ser avisado para que uma biópsia seja feita. Porque o problema dessa manifestação por coceira é que, seria muito fácil falar assim, o câncer de mama está coçando, então é câncer. Não, é um sinal muito evidente. Acaba protelando, as mulheres acabam tratando aquilo como uma alergia, vai tratando, na hora que vai ver, é um câncer de mama já avançado. Então, deu coceira no mamilo, procura o tratamento, não melhorou, tem que fazer a biópsia do mamilo. Isso é uma coisa muito importante de ser feita. A outra situação que pode manifestar câncer de mama é a descarga papilar, ou seja, sair secreção pelo mamilo. Normalmente as secreções mamilares são todas benignas, mas existem alguns tipos que nos chamam a atenção e às vezes pode ser maligno. Quando sai sangue da mama, por um buraquinho só, por apenas um poro, ou quando sai tipo água a gente chama de falar água de rocha, mas na verdade é água de torneira, uma água cristalina. Você está olhando o mamilo, ele tem vários poros, ele tem de 16 a 20 poros. Está saindo por apenas um poro daquele, uma secreção aquosa ou sanguinolenta. E sai sozinho, a mulher olha o sutiã, está sujo. Essa secreção também precisa ser investigada, que de 1 a 3% dos cânceres de mama podem ser por secreção do mamilo. Então, é um outro sinal. A questão da dor. Dor está relacionado a câncer de mama? Normalmente não. Normalmente, se o nódulo doesse, facilitaria muito para ser localizado. Mas eu já tive, sim, várias pacientes que estavam sentindo uma dor e a hora que eu fui ver, tinha um nódulo maligno. Mas ele não, a dor, a mastalgia, ela não serve de critério para a gente. Como eu escuto às vezes as pessoas falarem, não está doendo, corre que é perigoso. Está doendo, fica tranquilo que não é câncer. Não é assim. Eu acho que toda dúvida, todo sintoma que aparecer na mama deve ser investigado. O que até acho que é uma oportunidade boa de falar é como os sutiãs, a engenharia do sutiã hoje tem machucado as mulheres, né? Esses sutiãs de armação, eles se apoiam muito aqui na costela para que a mama seja projetada e melhorando o colo, né? Elas falam colo. Bom, mas isso é às custas do apoio de um araminho na costela. E isso o dia inteiro pegando ali causa muita dor. E as mulheres nos procuram muito apavoradas, cientes que aquela dor pode ser alguma coisa maligna e normalmente é o mau uso do sutiã que tem provocado muita dor. Diariamente eu atendo pacientes com esse tipo de dor. A Ana Laura, doutor, está perguntando o seguinte: se é verdade que a amamentação pode ajudar a prevenir o câncer de mama. Tem alguma coisa a ver? Tem sim, mas não só a amamentação. Engravidar é um fator muito protetivo, certo? Então, a gente estava falando por que o câncer de mama vem aumentando todo ano, cada vez mais. É só você comparar como que eram os nossos avós, bisavós, mães e assim por diante. Quantos filhos tiveram, em que idade tiveram os filhos, né? Então, se a mulher não teve filhos, o risco de câncer de mama aumenta. Se ela teve o filho depois dos 30 anos, o primeiro filho, tá? Se ela teve o primeiro filho depois dos 30 anos, aumenta o risco de câncer de mama. Se ela teve depois dos 35, aumenta mais um pouquinho. Ou seja, a mulher moderna hoje, ela dificilmente vai ter filho antes dos 30, 20 e tantos depois dos 30. E isso tende a aumentar cada vez mais, né? Então já se sabe que diminuir filhos e a idade em que teve o primeiro filho, isso implica sim num risco um pouco maior de câncer de mama. Então, amamentar, que vem em decorrência dessa mama que está mais madura, é um fator de proteção associado à gravidez, só completando. Então, não só amamentar, como também ter engravidado é um fator de proteção importante para a mulher. O complemento da pergunta da Ana Laura é saber se então, se ela falou da amamentação, né, e pergunta também sobre a pílula anticoncepcional, se pode aí provocar a doença, aumentar o risco. A pílula anticoncepcional ela não traz aumento no risco de câncer de mama. Existem trabalhos falando que se você começou a tomar o anticoncepcional muito jovem, lá para os 13, 14 anos de idade, e utilizou ele por mais de 10 anos, pode ser que aumente um pouco o risco. Mas esse risco ele é diminuído se você parar de tomar. Se você parar de tomar, esse risco já começa a cair. Mas aí é um detalhe extremamente importante e delicado
voltando ao silicone, né? Se o silicone provocasse câncer de mama, será que iria utilizar? Então, o anticoncepcional, ele surgiu nos anos 60 com um grande grito de liberdade da mulher, né? Então, a mulher hoje, ela é o que é graças a essa grande descoberta da pílula anticoncepcional, que trouxe a liberdade sexual, a liberdade dela poder casar e ter filhos se quiser. Ela quer primeiro estudar, depois ela vai ter filhos, ou seja, a mulher passou a ser dona da vida dela. Foi graças à pílula contraceptiva. Então, se de repente eu falo, olha, não, pode dar câncer de mama, então nós vamos parar de usar? Então, o risco do câncer de mama é extremamente pequeno, em especial nessa população de meninas que começaram muito cedo e que tomaram muitos anos. Mas o benefício da pílula anticoncepcional, em termos de uma gravidez indesejada, ela é infinitamente superior ao pequeno risco de câncer de mama que alguns trabalhos possam alegar. A Jéssica, doutor, está falando que tem 12 anos de idade, quer saber a partir de quando que ela deve procurar um exame de mamografia. Tem uma idade? Quantos anos que ela tem? 12. 12, que gracinha, ela já está assim... Já está preocupada. Já está antenada. Ô, Jéssica, vai demorar muito para você fazer sua mamografia, tá? Ela vai fazer com 40 anos de idade a primeira mamografia. Vamos conceituar novamente. Mamografia de rastreamento, ou seja, aquela menina que não está sentindo nada. Entendeu? Ela foi ao médico por busca ativa dela, falou assim, não, eu vim aqui para ver se eu quero saber se eu tenho alguma coisa. Ela não está sentindo nada. Então são mulheres assintomáticas. Em alguns países, cito eles como os Estados Unidos, por exemplo, eles buscam a mulher em casa. Eles vão lá com a Kombi lá e faz a mamografia e manda a carta e manda o resultado. Elas são totalmente direcionadas e tudo isso é catalogado, quantas mulheres que fizeram e por que não fez. Então isso é rastrear e ir atrás da população que não sente nada. Isso não quer dizer que se uma menina de 20 anos sentir um nódulo na mama, ela pode fazer mamografia, ultrassom, o exame que ela quiser, porque ela está com uma queixa. Isso é muito importante. Aí é diferente, né? É muito importante. E eu vou citar um caso que aconteceu, acho que foi o ano passado. Uma senhora que procurou o serviço público e ela estava queixando de um caroço na mama dela. E ela chegou no posto e falou, olha, eu quero fazer uma mamografia porque eu estou com um caroço na minha mama. O pessoal falou, quantos anos a senhora tem? Eu falei, não, eu tenho 70. Não, 70 anos a senhora não precisa fazer mamografia. Porque a política de saúde do governo é de fazer mamografia dos 50 aos 69 anos de idade. Então, a pessoa que recebeu ela disse, não, a senhora não faz, porque a senhora já tem 70, a senhora não precisa fazer. E ela foi embora. E ela me procurou e era um câncer de mama. Bom, e aí? Onde é que está o erro da questão? O erro é que quem recebeu ela não soube diferenciar o que é mamografia diagnóstica de mamografia de rastreamento. Ou seja, ela estava com uma queixa. Aí não interessa a idade. Não era um exame de rotina, né? Não era exame de rotina. Ela tinha que ser examinada e fazer o diagnóstico. É diferente de uma pessoa que, não, eu vim fazer meus exames de rotina. Não, então com os exames de rotina, aí vai seguir uma regra, né? Qual que é a regra que nós seguimos? Mamografia a partir dos 40 anos de idade todo ano. Essa é a regra que a Sociedade Brasileira de Mastologia nos recomenda fazer, mas não é o que o governo segue. O governo segue nos postos de saúde a partir de 50 anos a cada 2 anos. E são políticas de Estado que o governo faz suas contas e acha no que vale a pena de fazer. Como a gente falou que o câncer de mama é um câncer, como a maioria dos cânceres, ele é voltado para as pessoas que vivem mais, né? Então, se você fizer acima dos 50 anos, você vai pegar 80% das pessoas que vão ter câncer de mama. Ótimo. Só que 20% das mulheres estão de fora da pesquisa. Ou seja, 20% é um número considerável, de 61 mil casos por ano, eu acho que deveria ser considerado. Claro. Né? Mas no Brasil não é o único país que pratica esse tipo de rastreamento. Na Europa também alguns países seguem assim. Nos Estados Unidos não, é a partir dos 40 anos, assim também como no Canadá. Então é uma luta de quem que vai fazer, mas é coisa de governo. Doutor Flávio Gil, ginecologista, hoje aqui conosco. Doutor, agradecer o pessoal que está mandando pergunta, não dá tempo de responder todas. Eu quero agradecer a sua presença aqui, doutor. Volte mais para a gente falar de câncer e de outros assuntos, porque cada vez mais a gente expor essas situações e trazer à tona proporciona aí a conscientização sobre o diagnóstico precoce, inclusive, né? Sem dúvida, eu acho que esse tipo de
de entrevista, ajuda bastante, e a gente já faz isso há tanto tempo, e é comum eu ver, assim, às vezes entre as pacientes ou entre pessoas amigas, repetirem alguma das coisas que a gente conversou aqui. E aí você vê como que é importante, como que multiplica, como que o conhecimento multiplica, né? Nós que estamos numa fase tão triste de fake news aí, cada vez pior, né? Então a gente multiplicar informações verdadeiras, com consciência, é o mais importante. Muito bem. Olha, a gente vai fazer um intervalo rapidamente e volto já falando sobre os relacionamentos da pandemia. Vou receber aqui já o Igor Teixeira, que é psicólogo e vem hoje para bater um papo aqui com a gente no Mais Saúde. Fica aí, a gente volta já. Olá, estamos de volta a Mais Saúde aqui na NTV e a gente agora fala sobre a questão da pandemia, os relacionamentos durante a pandemia. Assuntos aí que a gente, né, precisa elaborar bem, né, precisa trazer aqui e debater bem, afinal de contas, como a psicologia vê isso. De que maneira a gente pode se cuidar melhor, né, ou cuidar melhor dos nossos relacionamentos nesse período de pandemia. E aí já estamos falando de pandemia desde o mês de março, né? Estamos aí com um período longo e isso vai evidentemente afetando essas relações, né, de maneiras diferentes. O Igor Teixeira, que é psicólogo, está aqui hoje nos visitando para a gente falar desse assunto. Tudo bem, Igor? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Dair. Boa noite. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Boa noite aos ouvintes, os telespectadores também. Maravilha. Ô Igor, como é que ficam os relacionamentos? Como é que a gente trata melhor essas relações num período de pandemia em que essas relações afetivas às vezes ficam distanciadas ou ficam próximas demais com o recolhimento maior das pessoas por causa do coronavírus? Sim, é uma questão importante isso, né? Na verdade, é complicado porque não tem uma resposta fixa, né? Tudo depende. Não tem uma receita, né? Não tem, tudo depende. Então, assim, é bom a gente salientar aqui que nós vivemos num contexto que ele é ansiogênico por si só. Então, nas eras digitais, né? Nas redes sociais, então, a gente já é muito ansiogênico por si só. Então, a gente busca muito o hedonismo a todo custo, né? O prazer imediato, custe o que custar. Somos muito individualistas, egocentristas, né? E isso de alguma forma interfere em nossas relações. Então a gente não pode perder isso de vista. Agora, a gente leva isso para nossas relações também. Então, olha, uma relação é feita de duas pessoas, né? Então eu tenho minha crença, o meu parceiro, minha parceira tem uma outra crença, e depois temos o nós, que emerge na relação. Então já é conflitante por si só, sem estarmos na pandemia, né? Uma relação já é complicada. Então, a gente tem que ter o bom senso para acertar. Saber o que a gente pode ceder, saber o que a gente não pode ceder, o que é nosso, o que não é. Tem um ditado popular, né, que fala assim, os opostos se atraem, né? Eu não acredito muito nisso, sabe, Odair? Porque, imagina, você vai conviver, né, com uma pessoa que tem princípios diferentes que os seus. Então, na diversidade, quando vocês tiverem algum problema e quiserem discutir uma solução, né, a relação, você busca um pilar e a pessoa busca um outro pilar. E aí, como que faz? Tem que achar um meio termo, né? Muitas das vezes a gente não acha. Então, é difícil por si só. Então, os opostos não se atraem. Eu não quero aqui falar para vocês que tem que buscar uma pessoa igual a você. Não é isso, né? Mas de alguma maneira que são uma base próxima de vida, uma visão de vida, de projeto, de futuro, o que você espera da pessoa. E a partir disso, ter os mesmos pilares a se apegarem nas adversidades, né? Então eu acredito que os dispostos se atraem, né? Por mais que tenham uma visão diferente em certo ponto, mas você fala assim, amor, eu te amo. Não, eu também te amo, vamos fazer dar certo? Vamos. Então, esse fazer dar certo já é o primeiro passo, né? Então, é importante, os dispostos se atraem. Então, a gente estava falando da nossa forma de ser e estar no mundo, né, que é muito ansiogênica, e muitas das vezes a gente não quer abrir mão, porque a gente está vendo muito nós primeiro do que o outro. Então a gente não quer ceder. E esse ceder, muitas das vezes, ele é atravessado pelo nosso autoconhecimento. Muitas das vezes a gente não se conhece. E quando a gente não se conhece, a gente não se coloca na relação. Deixa muito para o outro decidir, né? O que fazer, onde passar as férias, como delegar a família. Né? Então, numa era digital na qual as redes sociais devem aproximar, muitas vezes também distanciam, né? Porque às vezes a gente está em casa e cada um vai para um quarto, vai para um cômodo e fica ali no celular. Não, vou trabalho até tarde porque não tem horário, né? Então,
o que passa a ser uma ferramenta de aproximação, né, das pessoas que moram longe, pode ser também um complicador. Mas aí, Igor, a gente avaliando esse período de pandemia, e aí entendendo que muita gente foi trabalhar em casa ou leva atividades para casa justamente para se proteger, isso provoca uma interação maior ou uma aproximação maior das pessoas em casa, mas também pode provocar ali um atrito maior, né? As pessoas acabam ficando mais expostas umas às outras. E aí tem ali fatores complicadores, fatores positivos e negativos que acabam chegando justamente pelo tempo maior juntos. O que é recomendável? O que é saudável nessa relação que passa a ser... A gente dizia, né, quando éramos garotos, que a distância dava a saudade e aumentava a paixão, né? Quando a gente namorava ali tinha uma paixão mais distante. Mas aí, essa proximidade, essa não distância, essa não saudade, vai ser ruim para o relacionamento? E como dosar toda essa situação? Já friso aqui, né? Depende. Depende também, Depende. Né? Mas a bem da verdade é que temos muito exposição desse outro, né? Temos uma overdose desse outro. Então o outro passa a ser... eu não me vejo além desse outro, né? Então o outro está muito próximo a mim, tem uma overdose. E é claro que vai surgir mais complicações. Então, olha, a pandemia... então agrava, tem essas questões financeiras, tem as questões dos filhos, né? Questão da saúde. Então a gente não está no nosso melhor. Então a gente tem que ter essa paciência também conosco mesmo, de entender que a gente não está no nosso melhor, e com o cônjuge também, né? Agora, a gente pode pensar estratégias disso, criar regras dentro de casa, falar, olha, de tal hora a tal hora eu vou estar trabalhando, vou pro cômodo, não me interrompe, né? Fazer coisas juntos também, fazer um almoço junto, uma caminhada junto, conversar sobre sentimentos, essa sensação de ideias compartilhadas, né, da vulnerabilidade compartilhada, isso aproxima também, certo? Compartilhar objetivos em comum, né? Então o que a gente tem de objetivo aqui, mesmo nessa situação da pandemia? Vamos pensar algo para nós dois, para a nossa família, né? Estabelecer horários, regras, o que o cônjuge pode fazer, o que o outro pode fazer também, no sentido para somar dentro de casa. Há quem diga que o excesso de intimidade atrapalha o relacionamento. Você concorda com essa afirmativa ou com essa sugestiva frase de que ali quanto mais fica ali afetivo, mais próximo, mais vai ali afetar o meu relacionamento? Ou isso aí depende também da situação? Muito bom, daí. Isso acredito que aproxima, tá? Né? Aproxima, porque quanto mais íntimo você é, melhor. Tem mais liberdade. Quantos casais a gente vê que eu atendo, né, no consultório, pessoas que falam assim, não, Igor, eu não falo porque eu tenho medo do que a pessoa vai falar para mim, vai me julgar, não vai me compreender, então eu prefiro sofrer calado. Né? Fica a vida inteira ali naquele tabu de falar ou não. Exatamente, né? Então, à medida que a gente se conhece, a gente sabe quais são as nossas carências, as nossas dependências, aonde que é o nosso ponto fraco, quais são os nossos pontos fortes, né? As nossas potencialidades. E com isso a gente vai criando uma intimidade com o nosso cônjuge. Então, é super positivo falarmos sobre sentimentos, falar sobre as nossas vulnerabilidades, nossos projetos. Essa é uma boa estratégia, né? Agora, a gente está falando dessa afetividade de casais, né? De pessoas que dividem uma vida, namorados, enfim. Mas aí temos também o impacto nas relações afetivas de amizade, né? Ciclos que são rompidos, né? E aí eu tinha ali um costume de estar sempre com meus amigos, hoje não vou mais para não correr o risco de aglomerar, muito embora muita gente continue com esse comportamento de risco de se aglomerar na casa um do outro. Mas isso de alguma maneira afeta, rompeu. Isso também tem um impacto considerável numa pandemia como essa, né, Igor? Com certeza. Nas amizades, né? Exatamente. É porque a gente não pode estar com o outro, né? Então, a gente quer estar, mas não pode. Então, por exemplo, eu tenho avós,
né? Então, uma idade avançada, eu não posso estar com eles. Então, eu fico ali de longe, tem a videochamada. Isso acaba que interfere na minha percepção também de enfrentamento dessa pandemia. Estar com pessoas que são significativas para a gente. Por isso o autoconhecimento é importante. A gente ter essa autoanálise, a gente ter essa reflexão de que não, é por um momento, né? Então, eu vejo muitas pessoas que estão aí, a Deus dará, né? Vamos falar assim. Não estão muito preocupadas com essa questão da pandemia, mas é importante a gente ter esse olhar. Então, afeta sim, né, essas questões. Com a pandemia, com as pessoas mais em casa, aumentou também o número de discussões, brigas, atritos entre casais. A gente pode dizer que isso em função do desgaste do relacionamento, ou porque justamente ali já havia um problema naquele relacionamento? Porque não dá também para culpar só esse fechamento, né, esse distanciamento social e essa aproximação mais com a família, quando na verdade a gente imagina ou esperava que isso na verdade fosse juntar mais essas pessoas, deixar elas mais afetivas, né, mais próximas. No entanto, a gente nota aí números específicos mostrando que o número de agressões às mulheres aumentou, o número de agressão também entre pai e filho, mãe e filhas aumentou. Como é que a gente classifica isso então nesses relacionamentos familiares durante essa pandemia, já que pelo menos a intenção de família, o segredo é estar junto sempre, para dar sempre muito certo, para estar sempre muito bem, dividindo amor, né? Vamos colocar assim. Mas aí a gente vê que em muitos casos, e muitos mesmo, ocorrem aí os atritos, né? As brigas, as confusões e as agressões. Exatamente, muito bem colocado. Teve um aumento, né, dos conflitos conjugais e familiares nesse período da pandemia, e muito das vezes é porque as barreiras estão sendo quebradas, essas regras não foram estipuladas. Pode ser sim um problema pós-pandemia, né, durante a pandemia na verdade, mas pode ser também um problema que já estava instaurado anteriormente, que durante a pandemia se exacerbou. Aquele agressor ficou mais próximo da vítima. Na verdade, houve como que eu posso te dizer? A pessoa já estava com esses problemas internos e a pandemia acentuou, né? É difícil a gente falar o agressor, né? Então, claro que há o agressor, mas nesse contexto a gente não pode perder de vista que a pessoa também pode já estar em sofrimento, né? A relação não poderia estar tão boa. Então, há sim essas questões, Odair. Então, a gente não pode perder de vista. E é sutil, né? É sutil. Então, quando a gente não tem essa informação sobre o que é violência, sobre essas questões, a gente vai aceitando, né? Aí, sabe quando a pessoa só dá um tapinha assim, né? Ou, às vezes, eu só te empurrei, não te empurrei, só fiz assim. Eu tava nervoso. Aí vai colocar a culpa em você. Eu fiz isso porque você é louca. Fiz isso porque você é doido, né? Então, não é bem assim. Aí a pessoa, quando tem uma carência afetiva, às vezes tem uma dependência emocional, não consegue romper dessa relação que é doentia, se submete a esse ciclo. Às vezes não vê que está ali envolvido numa situação, em meio a uma relação abusiva, né? Exato. Que acaba culminando em algo pior, né, Igor? Acaba culminando em algo pior. E a gente tolera o intolerável, né? Que são essas agressões físicas, verbais, psicológicas. Quando a gente tem uma carência, uma dependência emocional a essa pessoa, a essa relação, a gente vai suportando coisas que não devem ser suportadas, né? Igor, entre adolescentes, e aí a gente tem que ponderar, porque estamos falando de adolescente, estamos falando de mudança, né, de cabeça, de pele, de voz, né, de comportamento. O adolescente, se o ser humano é complexo, quando a gente está na adolescência, a gente fica complexo ao cubo, né? Quer dizer, é tudo muito novo, muito explosivo. E numa pandemia como essa, o adolescente passa por muitas dessas transformações e tem sofrido também, né, com essas questões psicológicas aí, né? Exatamente. Por si só, a adolescência é um período do desenvolvimento humano que é conflitante, né? Então, ali o adolescente está muito imerso ao ambiente familiar, se vê muito pertencido a essa questão da família, e agora quer romper de alguma forma com a família para ter um pertencimento em uma tribo ou em algum grupo.
Então é normal e saudável esse questionamento na adolescência. E por si só o adolescente ele está muito imerso também nas redes sociais. E com isso vê padrões de beleza, né, ali socialmente colocados. Então tem que ter um corpo magro, tem que ter o melhor cabelo, tem que fazer melhor viagem, tem que ter o melhor lugar, e acaba sonhando com isso, e muitas das vezes ele não tem acesso a essa viagem, a um tênis, a uma camisa, aquele padrão de beleza de corpo mesmo, né, que a sociedade coloca. Até porque ele vê recortes da vida de outras pessoas que não é o dia a dia dessa pessoa, né? Exatamente, porque você concorda que nas redes sociais eu posto aquilo que eu quero que as pessoas vejam de mim? Sempre bonito, sempre bem arrumado, sempre bem penteado, maquiada. Exatamente. E a vida não é assim, né? A vida não é assim. E o adolescente está em processo ainda de descoberta, né? Como você bem colocou, processo de separar ainda, né? Descobrir o que é seu, o que ele quer do mundo. Então, quando ele vê muito dessas informações, ele pensa, aqui é o meu lugar, né? E muitas das vezes não é possível e acaba em sofrimento mesmo. Olha, aqui tem pergunta da Sônia, Igor, ela está querendo saber o seguinte: o que faço? Eu tenho 3 filhos, o que faço é ótimo, né? Vamos lá. Tenho 3 filhos adolescentes e nessa pandemia eles brigam muito. Tem algum tipo de terapia que eu poderia incluir os 3 para que eles pudessem melhorar dentro de casa? Aí certo. É uma terapia pois tripla, né? Sim. Uma terapia familiar, né? Familiar. Existe sim terapia de casal e família, então pode sim uma terapia familiar. Porém, eu vejo que é uma demanda dela, né? Dela. É ela quem está em sofrimento, né? É uma demanda dela. Então, procura uma terapia individual. Eu acredito que você possa aprender a lidar com as suas emoções, com os seus sentimentos e estratégias junto ali com o seu psicólogo de enfrentamento disso, né? Pensar jogos, pensar interação, né? Ali de diversão, enfim. É uma demanda mais dela do que dos próprios filhos, né? É porque aí impacta nela, né? Impacta moçada nela. não tá indo pra escola. Isso. Tá todo mundo em casa e ali realmente Exatamente. Tem mais pergunta por aqui. O Oswaldo tá dizendo o seguinte, que nessa pandemia o que mais afetou ele foi justamente não poder estar mais próximo dos pais. E constatando aquilo que você tinha acabado de dizer, né? Que no caso dos seus avós e tal. Isso. No caso do Oswaldo, também essa constatação dele não poder estar ali presente, entendo eu que devem ser pessoas idosas. Como manter uma relação como essa saudável, já que não é possível estar ali convivendo quando na verdade o idoso ele precisa de atenção, né? Todas as pessoas precisam, mas aí o idoso precisa de uma atenção maior, precisa estar tendo acompanhamento, e essa falta o afeta mais do que outras pessoas, né? Como lidar com isso, então, nessa fase da vida? E também nessa recíproca do filho que fica sem ver o pai, né? Isso. Então, temos aí, né, as redes sociais, temos as ferramentas de ligação chamada de vídeo, isso também aproxima, né? Vale lembrar que é um momento de distanciamento social, mas jamais um distanciamento afetivo, né? Então, a gente tem essa estratégia de enfrentamento. Você pode marcar um dia e um horário para vocês se verem à distância, né? Ficar conversando no portão de casa e o outro no passeio ali a 5 metros de distância, né? Marcar presença de alguma forma para o idoso se sentir seguro, né? Que tem alguém ali, que não está abandonado. E o filho também, né? Ter essa participação, se sentir importante também, essa troca, o convívio. Fazer compras de supermercado para o idoso, para ele evitar sair, então leva até o portão para ele, já esteriliza ali tudo, né? Sente cuidado de alguma maneira. O mais importante é ter a ligação, né? É dar esse amparo afetivo, esse amparo emocional, né? Essa barra desse período de pandemia, ela é pesada. Nós, seres humanos, como a gente falou, somos muito complexos e a gente se depara com algo novo, algo diferente, e ainda que a gente saia para trabalhar, ainda que a gente não esteja em casa propriamente dito trabalhando e tal, mas tenha um convívio externo, e claro, usando máscara e se cuidando, esse para o nosso emocional ele ainda é muito pesado, né? Toda essa situação que eu chamo sempre de situação muito estranha, essa pandemia. Tem mecanismos, é possível passar mecanismos para as pessoas para que elas amenizem essa absorção de um período duro, de um período onde as pessoas, você está sabendo que as pessoas estão morrendo, as pessoas estão adoecendo, do risco que é a doença, porque tudo isso provoca impactos na gente. Que mecanismos a gente pode tomar no dia a dia, que atividades ou que comportamentos para dar uma amenizada na
na nossa mente aí e trabalhar melhor. Muito bem, Odair. Eu estava escutando agora, antes de entrar nos bastidores, a entrevista do médico Flávio Gil, né? Isso. Então ele falou assim, bom, vamos nos tocar, fazer exame de mama, né? Aí, então tá, o exame de mama tem um caroço, você viu, ó, tem um caroço, pode ser benigno, pode ser maligno, né? Na psicologia a gente não tem um ultrassom, um raio-x para falar, olha, você está depressivo, olha, você está ansioso demais, né, desmedido. A gente não tem. Então é muito subjetivo, né? Uhum. Então é o seguinte, se você está muito mais triste do que o habitual, se você está mais em sofrimento do que o seu habitual, isso já tem um tempo de que isso se prolonga, já procure uma ajuda profissional. Mas a gente tem alguns mecanismos, sim, que a gente pode pensar. Eu gosto muito de fazer uma analogia da nossa vida. Então aqui, ó, faz de conta que é a nossa vida, a nossa mesa, e uma mesa para se sustentar precisa de pilares, né? Sim. Então aqui está o relacionamento, aqui está a religião, aqui está os amigos, o futebol. Então quanto mais pés a gente tem para se sustentar a nossa vida, mais dinâmica e mais assertiva a gente consegue ser, mais saudável. Porque a gente tem várias... dentro da nossa rede social, vários suportes emocionais de enfrentamento. É o autoconhecimento, é saber o que te carece, o que não te carece, onde você é bom, né? Colocar isso em prática. Sair da zona de conforto, lógico, é desconfortável. Sim. Mas é o caminho, né? Às vezes a gente tem que enfrentar mesmo para a gente poder dar um passo à frente. Então, não tem uma regra, não tem uma receita de bolo. Tem a gente se conhecer, a gente se permitir, a gente buscar ajuda profissional quando necessário e é isso, né? Não tem uma regra. Mas buscar uma ajuda, ainda que não seja uma ajuda profissional, buscar uma ajuda até na própria família. Você falou do esteio aí, né? Exatamente. Olha, agradecer você que manda pergunta, você que participou conosco aí. Nem todas são possíveis, né? Como eu disse no outro bloco, da gente poder repassar ao entrevistado. Nosso tempo vai esgotando. Eu quero agradecer aqui ao Igor Teixeira, a primeira vez que a gente falou aqui, né? Isso. Volte sempre para a gente poder tratar de outros assuntos aí, para, é claro, dar uma clareada aí nas ideias, dar uma melhorada aí nesse nosso sentimento do dia a dia que precisa ser tratado. Obrigado por ter vindo. Obrigado você, Odair. Obrigado, NTV, pelo convite. É sempre um prazer poder participar e até a próxima. Muito bem. Olha, o Mais Saúde então fica por aqui, né? Espero que você tenha gostado do conteúdo preparado para você. Durante a semana que vem a gente volta com muito mais especialistas, né? O pessoal que vem aqui para tirar dúvidas, para trazer aí alternativas para você se cuidar muito bem. Mais Saúde tem esse papel. Semana que vem a gente volta. Agora quem chega é Jéssica Andrade, tá trazendo muita notícia aí. Oi, Jéssica, boa noite para você. Oi, Odair, boa noite, como vai? Tudo bem, tudo tranquilo. Jéssica, estamos aqui já na expectativa de saber o que tem no NTV News hoje. Eu sei que vem com muita informação, então eu vou abrir aqui espaço, claro, vou me sentar ali na redação para te assistir e acompanhar aí todos esses fatos registrados pela NTV, pelo jornalismo da NTV nessa terça-feira. Vai daí que a gente sabe que está recheado. Tá sim, Odair, deixa comigo.